Por isso que eu gostaria de meditar com vocês sobre alegria. E aí eu comecei a pensar naquela crise de riso que eu dei em casa sozinha, que meu marido pensou que eu estava lesada. Eu comecei a pensar sobre o que a Bíblia fala sobre alegria. O que a Bíblia nos traz de informação sobre essa emoção tão importante para os dias de hoje e para todo ser humano. E aí eu quero só enfatizar aqui para a gente que felicidade e alegria são sinônimos. A felicidade é aquele estado de bem-estar, de segurança, de satisfação, né? Tem até o filme A Procura da Felicidade, as pessoas estão procurando felicidade. E existe a alegria, que é um transbordar dessa felicidade. É quando a gente transborda, acontece algo diferente, uma notícia muito boa, uma conquista muito interessante, e a gente transborda de alegria. E a Bíblia fala muito da alegria. A Bíblia fala também desse estado de segurança e de bem-estar, mas ela fala do transbordar desta alegria. Então, o que a Bíblia fala sobre a alegria? Primeiro, a Bíblia fala que a alegria é uma ordem de Deus ao seu povo. Alegria é uma ordem de Deus para o seu povo. O mandamento da alegria está em toda a Escritura. Nos livros da lei, nos salmos, nos livros de sabedoria, nos profetas, no Novo Testamento, nos evangelhos, nas epístolas pastorais, doutrinárias e também no Apocalipse. Toda a Bíblia está recheada dessas informações acerca da alegria. Nos livros da lei, Deus ordena ao povo a ter semanas, né, durante o ano de festas, de alegria. A festa das cabanas, né? Enfim, os tabernáculos e a Páscoa, enfim, desde lá, o Levítico, desde a formação do povo, Deus está instituindo momentos em que o povo deveria se alegrar e festejar a semana inteira. A Bíblia não anula as outras emoções, porém a Bíblia traz com algumas restrições. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre o medo? Quando Jesus, quando Deus, quando o anjo aparecia a alguém, a pessoa ficava assustada, o que ele dizia? Não temas. Não temas. Não tenha medo. Sempre que o Senhor está do nosso lado, Ele está conosco e diz, não tenha medo, não temas. O que a Bíblia fala sobre a raiva? Nós podemos sentir raiva, certo? Nós podemos irar, mas com moderação. A gente precisa enraivar-se com moderação. Nós podemos sentir essa emoção. A Bíblia também fala da tristeza. Mas a Bíblia fala da tristeza com um propósito. A tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, que leva à mudança de vida, que leva a ter reações e ações que vão mudar o nosso destino, mudar o nosso futuro. E a Bíblia fala que nós devemos ter nojo, ter repulsa do pecado e de todo tipo de imoralidade. Não significa que necessariamente a alegria está associada ao riso nos lábios, mas é um estado interior de confiança, de esperança e de satisfação em Deus. Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, quem é feliz o tempo todo não é feliz, é tonto. Porque a vida não proporciona essa condição para a gente. Quando a Bíblia fala que Deus ordena o seu povo a ser alegre, não significa que nós vamos ser abobalhados o tempo todo. Vai chegar no velório, morreu, que legal, foi para o céu. Não, a gente tem que ter noção das coisas. Mas ele está dizendo que nós devemos ter sabedoria também, de acordo às nossas emoções e de acordo às situações. Mas o que a Bíblia nos diz é que apesar de situações diferentes que nós enfrentamos, devemos estar sempre alegres. Eu quero ler com vocês alguns textos, esses textos estão aqui, nós vamos percorrer pela Bíblia, porque é o que a Bíblia diz sobre a alegria. E o primeiro deles está em Filipenses 4:4, que diz assim, olha, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Quando nós lemos em português, alegre-se, isso é uma
ordem, é um imperativo. E aí o apóstolo Paulo está falando para a sua igreja alegrar-se sempre. Ou seja, está sempre nesse transbordar da felicidade. E aí você pode pensar assim, mas o apóstolo Paulo não sabe da minha situação. O apóstolo Paulo não sabe o que eu estou passando. E aí eu posso te dizer que você também talvez não saiba o que o apóstolo Paulo estava vivendo nesse momento. Primeiro, ele estava preso. Ele estava na cadeia. Em segundo lugar, ele estava prestes a ser decapitado. A cabeça dele ia rolar ali pouco tempo. E com certeza os cristãos estavam angustiados. Porque logo ele iria morrer. E ele está dizendo, gente, não fica triste. Alegrem-se sempre. Alegre-se sempre, porque a alegria não é resultado do que eu vivo nessa terra. A alegria, ela é resultado da minha permanência na presença de Deus. Eu estou alegre porque eu estou na presença de Deus. Eu não dependo de circunstâncias externas para estar alegre. Então ele está ordenando a sua igreja a estar alegre. Então a alegria é uma ordem de Deus ao seu povo. E lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. No capítulo 5, no versículo 16, ele diz, alegrem-se sempre. Estou me ouvindo? Olha. Alegrem-se sempre. É o que ele diz. Qual que é a frequência desse sempre? Sempre. Alegre-se sempre. Então, alegrar é uma ordem para a nossa vida em qualquer situação, em qualquer tribulação, em qualquer problema que de repente queira nos abater. Mas nós, como povo de Deus, diante da tribulação, temos que estar acima das tribulações. Lembra daquela canção? Acima dos problemas, acima das perseguições, acima do pecado, acima das desilusões. Amém? É isso. Nós passamos por situações, mas a alegria de Deus nos leva acima dessas situações, porque nós estamos com Cristo e nós vencemos com Cristo. Por isso devemos estar alegres. E aí, mais uma vez, no Salmo 47, mais um versículo, versículo 1 diz assim, batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria ou gritos de júbilo. Os Salmos está cheio de convite para a gente cantar, para a gente se alegrar, para a gente gritar, para a gente jubilar. E o júbilo aqui é o grito, mas não é somente um grito, mas é um grito repleto de satisfação. É um grito repleto de satisfação, de prazer, de estar na presença de Deus. E muitos salmos os convidam a bater palmas, a aclamar, a declarar, a louvar com voz triunfante. E algumas traduções com cantos de alegria ou com voz de triunfo. Porque Cristo já triunfou e nós também triunfamos com Ele. Amém? Nós estamos nesse Deus que está vencendo desde o princípio, que venceu desde o princípio. Então Cristo venceu e nós também vencemos com Ele. Então olha, se o mundo está à procura da felicidade, a Bíblia nos oferece alegria, que é mais do que felicidade. É mais do que esse estado constante de bem-estar. É sempre estar transbordando essa felicidade na presença de Deus. Então nós não podemos nos esquecer que a alegria, ela é durante a jornada. A alegria não está no resultado final. A alegria é durante a jornada, é enquanto nós sofremos, é enquanto nós lutamos, é enquanto nós buscamos. Então se Deus insiste na sua palavra que nós sejamos alegres, eu imagino que é porque Deus é um ser muito alegre. O que vocês acham? Ou vocês acham que Deus é aquele senhorzão de barba branca, carrancudo, com chicote na mão, pronto para dar nas suas costas no primeiro erro que você fizer?
Se a Bíblia fala tanto de nos alegrarmos, eu imagino que Deus deve ser muito alegre, muito bem-humorado. E aí eu olho para Jesus, para a história de Jesus. Jesus atraía multidões, e sabe o que a multidão falava? Ela ficava assim, pasmada. Nunca ouvimos algo desse jeito. Nunca ouvimos palavras tão lindas. O que Jesus falava, o que Jesus dizia, o que Jesus ensinava, era diferente dos mestres da época. Cheio de regras, cheio de punição, cheio de castigo. E Jesus vem com algo leve, com algo novo. E isso atrai a multidão, isso atrai pessoas, mas incita uma certa raiva em certos grupos. Sabe por quê? Porque gente feliz incomoda gente ranzinza. Já percebeu? Há um tempo atrás, nós estávamos no acampamento, quando cuidávamos dos jovens. E aí, de manhã, nós levantamos, entendendo que jovem gosta de dormir tarde, levantar mais tarde. É lá por 8h30, 9 horas da manhã. Estava ali o grupo se preparando para o café da manhã. E eu cheguei na rodinha de meninas, cantando alguma canção. Bom dia, meninas! E uma olhou para mim e falou assim, odeio quem levanta feliz. Sabe o que eu fiz? Eu nasci de novo. Olhei para ela com cara de felicidade, assim, se contente com a sua infelicidade de manhã, eu vou me contentar com a minha. Porque se tem uma coisa que eu não consigo ter, é mau humor quando eu acordo. Mas eu entendo as pessoas que têm, ok? Mas eu só para exemplificar que pessoas que bem-humoradas incomodam muita gente mal-humorada. E Jesus incomodava alguns grupos. E a gente tem a ideia de que Jesus talvez era uma pessoa muito séria. Para começar, Jesus era judeu. Eu não conheço nação, não sou historiadora, mas eu não conheço um povo tão alegre, que gosta tanto de festa como o povo judeu. Para vocês terem ideia, no casamento a festa durava uma semana. Imagina, André vai casar, Adriano, uma semana de festa para a igreja inteira. Oh, beleza, aleluia! Uma semana com churrasco de graça. Era assim as festas judaicas. Um casamento, um aniversário, durava a semana inteira. O povo comendo, bebendo, se alegrando. Jesus era judeu. O que vocês acham? Que Jesus ia na festa de Caná e ficou sentado lá assim, povo miserável, tudo para o inferno. Tudo dançando, tudo se alegrando, batendo palma. Gente, eu imagino que Jesus, como judeu, e como pessoa alegre, como pessoa feliz que ele era, ele comandava o trenzinho da alegria nas festas de casamento, ele estava se alegrando com as pessoas, ele estava conversando com as pessoas. Eu não consigo imaginar Jesus, uma pessoa séria, rabugenta, já imaginei, mas hoje eu não consigo. E aí, quando nós lemos, né, a Bíblia, quando ela fala do céu, a Bíblia fala do céu de festa, de alegria, de adoração, de júbilo, de barulho. Não tem como ver um Deus como esse, sério, se não é um ser alegre. E nós, como seu povo, vamos também ser alegres, porque Deus quer que nós sejamos alegres, amém? Agora, nós não vamos ser também inconvenientes, né? A Bíblia também fala, alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Então, a gente não vai chegar no velório, como eu falei aqui, dando risada, que bom que morreu. Mas também não vamos chegar na casa das pessoas que estão tristes, né? Da mãe que acabou de ganhar neném e está feliz. Então, o filho da minha vizinha morreu, sabia? Tem que ter noção. A gente também não vai ser inconveniente. Precisamos ter sabedoria. Chegou no lugar, está falando de festa, o povo está feliz, festeje. O pessoal está chorando, está triste. Seja, né? Tenha, como é que fala a palavra? Se mancou? Por aí, essa palavra aí. Então, queridos, alegria é uma ordem de Deus ao seu povo. Amém? Vocês que estão à procura de um cônjuge, né? Não à procura da felicidade, mas alguns falam assim, eu vou te fazer feliz. Você, menina, que encontrar um rapaz, fala assim, vou te fazer feliz, você fala, obrigado, eu já sou feliz. E você, moço, que vai encontrar uma menina, que ela fala assim, vou te fazer feliz, você fala assim, obrigado, eu já tenho felicidade, já sou feliz. Não preciso que você me faça feliz.
Porque eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu trago dentro de mim essa felicidade. Amém?